Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma mensagem, mais uma reflexão do tema que nós estamos tratando nesses últimos 2 meses, como seguir bem quando tudo vai mal. E é claro que você já sabe que nós estamos utilizando as bem-aventuranças, expressões de Jesus a respeito daqueles que são abençoados, daqueles que são alcançados por uma graça especial, especialmente porque na sua vida desenvolvem algumas atitudes, alguns traços de caráter, e esses traços de caráter têm relação íntima com aquilo que é o caráter do próprio Jesus. Mais do que isso, você já deve, nessa altura, ter percebido que nós estamos falando sobre características que podem ser, num primeiro momento, desenvolvidas, mas especialmente de características de pessoas que foram convertidas, pessoas que foram alcançadas por Jesus. Nós não esperamos, nós não culpamos pessoas que não conhecem Jesus por não terem essas atitudes. Na verdade, as atitudes das pessoas que não conhecem Jesus são exatamente opostas às que nós estamos falando, e também a característica do cristão ela é para amenizar, para corrigir, para solucionar determinadas coisas daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então hoje nós estamos na 7ª mensagem e o texto que nós vamos refletir é Mateus capítulo 5, verso 9. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como eu tenho feito todas as semanas, eu vou ler também esse texto naquela tradução do pastor Eugene Peterson, chamada A Mensagem, e esse texto é traduzido da seguinte forma: Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Então veja que interessante essa tradução, né, que aponta aqui para alguns aspectos práticos, né, de cooperar, de amenizar as situações. E essas duas traduções ajudam a gente a entender um pouquinho o que é e o que não é um pacificador, né? Porque quando a gente pensa em alguém que é pacificador, normalmente a gente confunde, né? Existe aí uma variação literária, mas na prática é bem diferente uma coisa da outra, de, por exemplo, um pacifista, né? E talvez venha à sua memória nomes como o de Gandhi, por exemplo, que é alguém que lutou para que a violência fosse reduzida, para que não se tocasse em armas, uma revolução pacífica, né? Você pode também se lembrar de Martin Luther King, que também outra pessoa histórica que marca essa característica de alguém que luta por uma causa, mas que enfatiza grandemente o não uso, né, de violência para alcançar os seus objetivos. E nós sabemos que eles foram vitoriosos, são símbolos de pessoas que alcançaram os seus objetivos dessa forma. Mas então o que é ser, né, um pacificador? E é por aí que a gente vai caminhar. Bom, antes de entrar propriamente nessa questão do texto, eu gostaria de ilustrar isso com um pensamento que sempre foi presente na igreja, né? Um pensamento que permeia a cristandade e que ficou muito explícito, né? Tomou uma forma muito interessante numa obra literária do século XIII chamada A Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita por Dante Alighieri, um italiano, e a sua obra é dividida em 3 partes,
que é o inferno, o purgatório e o paraíso. Tá? É claro que ele é fruto do seu tempo e também da sua tradição religiosa, e por isso ele escreve nesses termos. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que, ao descrever o inferno, e ele não há nenhum pressuposto aqui de que ele tenha de fato ido lá, é simplesmente uma obra de literatura, mas que expressa um pensamento. E ele entende então que o inferno ele é feito de camadas, então são 9 camadas ou 9 etapas, né, onde esse inferno está. Então, teoricamente, a primeira parte e até a quinta são de pessoas que cometeram pecados, mas não são pecados assim tão horríveis, tão graves, mas ainda assim pecados que mereciam ser julgados e punidos. E à medida que vai descendo, então ele vai citando esses pecados. Então, na metade mais ou menos do inferno estão os assassinos e assim por diante. E é claro que naquilo que é o mais fundo do inferno está o próprio Satanás, né, que fica ali preso, sendo em profundo sofrimento. E nessa região ali do inferno estão também, um pouquinho para cima, mas naquela região onde o inferno é pior, estão as pessoas que utilizavam do partidarismo, da corrupção, do engano, para separar pessoas, para dividir pessoas, para, de certa forma, romper com movimentos, né? E é interessante ainda dizer que na boca de Satanás está Judas Iscariotes. Então veja que na visão de Dante Alighieri, o grande pecado ou o pecado mais a ser punido, o de Satanás e o de Judas, é de alguém que trai, de alguém que rompe com alguma coisa que deveria ser, né? De alguém que é colocado diante de um certo status, né? de um privilégio de, por exemplo, ser um anjo do Senhor ou de pertencer ao grupo dos apóstolos de Jesus e trair. Então, na ideia de Dante Alighieri, esse é o pecado a ser mais punido, aquele que afasta as pessoas. Isso, de certa forma, existe, essa ideia de que alguém que promove divisão, alguém que promove guerra, alguém que promove violência precisa ser punido, não aleatoriamente. Isso surge exatamente porque a própria Bíblia fala a respeito disso, né? Por exemplo, o autor aos Provérbios, o autor dos Provérbios, na verdade, ou de grande parte deles, Salomão, no capítulo 6, nos versículos 16 a 19, ele faz uma lista das coisas que aborrecem a Deus, das coisas que são, né? Então me permita ler para você. Ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Veja que são 6 coisas que o Senhor se aborrece, mas tem uma que ele abomina, e aquele abomina é aquele que semeia contendas contra irmãos, ou seja, é aquele que, em vez de conter os problemas, coloca, popularmente a gente diz, né, mais lenha na fogueira, quer ver realmente a coisa pegar fogo, né? Então veja que é aqui um problema. Também, se você se lembrar, nas listas que os apóstolos fazem a respeito dos pecados que são abomináveis e sempre existe um contraste entre os pecados que devem ser abandonados, aquilo que é natural do ser humano e aquilo que é fruto da graça de Deus. Então, começando, por exemplo, de um texto muito conhecido, que é Gálatas 5, dos versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, mas antes disso ele fala dos frutos da carne, ou do fruto da carne.
E na verdade, 3 dos pecados da carne, inimizade, dissensões e facções, se referem exatamente à atitude do ser humano de não agregar, mas de espalhar, de trazer divisão, de desagregar as pessoas, né? E também o apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 3, quando ele está falando ali para Tito, olha, nós éramos como esses homens, né? Nós tínhamos os mesmos frutos de pecado deles. Ele usa uma expressão que eu gosto, assim, eu acho muito interessante, que é que nós éramos odiosos, numa referência a si, e odiávamos uns aos outros. Então, a natureza do ser humano sem Deus é a de dividir, a de quebrar os vínculos, é a de romper alianças, né? E aí você poderia ir numa longa sequência de pensamento a respeito de como isso funciona, e a questão é que a gente vai chegar a uma conclusão de que é necessário que existam pacificadores, porque o mundo que a gente vive é um mundo em guerra, é um mundo em conflito, é um mundo onde os interesses se sobrepõem, e esses interesses sobrepostos eles acabam sempre privilegiando algumas pessoas e afastando outras pessoas. A parte do que Deus faz, você tem acompanhado aí nas nossas aulas da Escola Dominical, é a de nos colocar todos lado a lado, juntos, como uma única família. Então, enquanto o mundo tem um caráter de afastar as pessoas, de romper relacionamentos, Deus ele está, na verdade, agregando os relacionamentos, agregando as pessoas. Se você se lembrar, eu disse na semana passada que cada uma dessas características que são colocadas a partir do versículo 6, né, de Mateus, se refere também a uma característica dos versículos 1 a 3. Então, o versículo 3 fala a respeito dos mansos, né? E agora nós podemos fazer uma conexão do manso com o pacificador. Quem era o manso? O manso era aquela pessoa que não exigia para si o direito de honra e de determinadas coisas. É alguém que aprende com as coisas, é alguém que é ensinável. E por outro lado, o pacificador, então já não olhando para um aspecto interno, mas olhando para um aspecto de fora, o pacificador é aquele que reconhece que não há necessidade de conflitos, ou que, já que eu fui pacificado, eu devo agir em prol da pacificação, da bênção para as outras pessoas, tá? Então o pacificador, ele não é necessariamente um pacifista, alguém que é de forma pejorativa, imóvel, alguém que não tem energia, pelo contrário. Ou então poderia dizer alguém que é covarde, né, que não quer entrar na briga para não apanhar, mas não é isso. O pacificador, pelo contrário, é alguém que age ativamente nas coisas. Então, não é se eximir de discussões, de opiniões, de responsabilidades, é pelo contrário, é assumir essas responsabilidades, mas tendo os pressupostos do reino de Deus. E aqui vem uma primeira lição para a gente refletir. Jesus, quando foi questionado, né, com relação aos seus discípulos, especialmente, né, em João 18, quando ele está diante de Pilatos, e aí ele diz que o reino dele não é deste mundo. Vamos ler João, capítulo 18, o versículo é o 36. Então Pilatos está interrogando Jesus e as pessoas estão dizendo que Jesus ele era um aproveitador, ele queria se tornar rei. E aí Pilatos, no versículo 35, pergunta assim: replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizeste?
né? A acusação era que ele era o rei dos judeus. Respondeu Jesus, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, nós como cristãos, e dentro dessa perspectiva de que nós devemos ser pacificadores, porque essa é uma característica colocada da parte de Deus em nós, nós precisamos entender que nós não brigamos, nós não lutamos, nós não nos engajamos em causas que são causas temporais. E eu acredito que essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, e a gente deve ter uma reflexão bem apurada com relação a isso, porque nós confundimos muitas vezes a instituição igreja com o reino de Deus que Jesus está dizendo que é o reino dele, né? Então, você pode ver que muitas vezes, especialmente nas redes sociais, é um show de horrores, né? Você vai ter pastores, você vai ter membros de igreja, você vai ter pessoas aí de alto escalão nas igrejas, né? Brigando, se degladiando publicamente por coisas que não são coisas do reino de Deus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, a gente precisa brigar pela fé. E eu concordo com você. Eu acho que realmente a gente tem que defender com unhas e dentes a nossa fé. Mas nós precisamos ser inteligentes também com a forma como nós vamos brigar, né? Porque quando nós nos expomos brigando entre nós a respeito da fé, nós anunciamos um testemunho para fora, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, de que nós somos um povo dividido, não que somos um povo pacificador. E é difícil porque o homem natural, ele não gosta de ouvir o outro, ele não gosta de debater com o outro, ele gosta de impor a sua opinião. Então, nós até somos pacificadores, se as coisas forem do nosso jeito, né? Se a última palavra for a minha. Bom é aquele que me obedece, né? Povo bom, amizade boa, família boa, é a que eu falo e todo mundo fica quieto. Então a gente precisa notar isso. Jesus ele disse que o reino dele não é nesse mundo, não é deste mundo. Isso significa que a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai lutar para que o reino dele se manifeste e não para que cada vez mais a gente tenha a convicção de que nós estamos exaltando coisas que são desta terra. Então a nossa briga não é para garantir que a nossa igreja é melhor, mas a nossa luta constante é para mostrar que Jesus é Senhor. Essa é a nossa luta, né? E dentro de um conflito que já está instalado, eu já venho falando disso há algum tempo, nós precisamos entender que como cristãos, o óculos, a lente que nós enxergamos o mundo, ela tira o mundo cor-de-rosas que a gente acha que existe e coloca um mundo em tons aí, muitas vezes cinza. Por quê? Porque o que causa as guerras do nosso mundo não é o dinheiro, não é o sexo, é o pecado, que engloba dinheiro, sexo, poder e mais todos os seus derivados. Então eu não posso entrar numa discussão, eu não posso me colocar numa condição de diálogo, de discussão, como um mediador, se eu não consigo enxergar isso. E mais, se eu vou para essa discussão, para tentar intermediar isso, contaminado com pressupostos que não são pressupostos do reino de Deus, né? Então, quando a gente é usado por Deus para mediar conflitos, nós precisamos sempre perguntar se o critério que nós estamos usando para mediar esses conflitos são os critérios do reino de Deus. Se os princípios que eu estou utilizando são os princípios do reino de Deus. Se quando eu, tentando exemplificar aqui, vou conversar com um casal que está brigando e está tentando se separar, eu preciso ir para esse casal como mediador, mas não contaminado com pressupostos desse mundo, né?
Então, enquanto as pessoas vão argumentar que existe incompatibilidade de genes, que o amor ele é temporário, que é possível a gente buscar novas experiências, que o importante é ser feliz, eu não posso, como mediador, entrar nessa discussão com esses pressupostos, porque esses não são pressupostos bíblicos. Entende? E isso faz com que a gente fique com uma responsabilidade muito grande, né? Então, à medida que a gente vai expondo determinadas opiniões, a gente vai se amarrando a determinadas coisas que necessariamente não são coisas do reino de Deus. Eu vou só pisar num terreno aqui que é bem perigoso, mas eu vou sair dele rapidinho. Quando a gente vê discussões, por exemplo, de crentes com relação à política, nós precisamos lembrar, meus irmãos e irmãs, que nem a esquerda nem a direita são bíblicas, né? Que nenhuma das duas tem o aval da parte de Deus dizendo essa aí é boa. Por quê? Porque toda ideologia que é construída humanamente expressa, mais cedo ou mais tarde, a inclinação do coração do homem, que é uma inclinação de pecado. Então, quando eu entro nessa esfera de discussão, de coisas, eu preciso entrar com os pressupostos do que é o reino de Deus. Seja quem for, seja a ideologia que esteja sendo discutida. E outra coisa, eu jamais preciso ser aquele que dá o tapa na mesa. Então, a forma como eu vou mediar isso precisa ser de uma forma que combina com aquelas características que a gente já vem falando. De ser alguém humilde, de ser alguém manso, de ser alguém que reconhece a miséria do ser humano, de ser alguém que entende que falta justiça nesse mundo, de ser alguém que entende que há a necessidade urgente de satisfazer a fome de Deus nesse mundo. Então, basicamente, muda completamente a nossa perspectiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, como pacificadores, nós precisamos entender que o reino de Deus não é desse mundo. Isso significa que nós vamos utilizar, para mediar conflitos, os critérios do reino de Deus. Não é aquilo que eu acho mais legal, não é o último livro que eu li, mas os critérios do reino de Deus. E quais são esses critérios? Basicamente, nós somos pecadores, todos nós. Então todos podemos ter falhas. E principalmente essas falhas, elas são como pontos cegos de carro, né? Quem dirige sabe que às vezes você tem na posição que você está dirigindo, principalmente nas colunas, ponto cego. Aparece uma moto de um lugar que você achava que ela não existia, por exemplo, né? E dessa forma o pecado faz com a gente. Então a gente acha que a gente enxerga todos os nossos pecados, mas existem pontos cegos. Então, como mediador, nós podemos ajudar as pessoas a enxergar essas coisas. E ao enxergar essas coisas, nós vamos chegar ao ponto principal, que é o pecado, que é o dar vazão a essa condição. E aí nós precisamos então voltar para aquilo que é o reino de Deus. Nós somos pecadores. Nós temos o auxílio do Espírito Santo para entender as coisas e um critério que não pode nunca faltar para nós. Todas as pessoas são ou têm dignidade porque são criadas à imagem e semelhança de Deus, ainda que estejamos todos contaminados pelo pecado, né? Então veja, esses critérios, eles são critérios seguros para que eu e você possamos fazer a mediação das coisas sem que a gente promova mais desacordo entre as pessoas. Eu tenho um medo particular de que, ao defender determinadas coisas, nós possamos acabar ali cometendo os mesmos erros que a gente está querendo defender, né? Então, por exemplo, Jesus ele disse que é inevitável que, ao seguir a Ele, que a gente venha a ter afastamento de algumas pessoas. Filho contra pai, porque as nossas opiniões vão ser divergentes. Alguém que quer viver pelos princípios do mundo vai ter muita dificuldade de conviver com alguém que quer seguir os princípios do reino de Deus. Ponto? Isso eu acho que é claro para todos nós, ok? Mas veja que Jesus falou que essa divisão ela acontece porque existe uma causa legítima, que é
o reino de Deus. E ele não disse em nenhum momento que você está autorizado a abandonar a pessoa que tem um conflito por causa da sua fé nova. Ele não disse isso. Ele não disse que você não deva orar, ele não disse que você não deve se preparar para tentar alcançar essa pessoa, e ele não disse que você não deve procurar, dentro do possível, se aproximar dessa pessoa para que ela conheça o Evangelho. Entende? O que eu vejo é que muitas vezes nós nos afastamos das pessoas não porque existe um motivo legítimo, como é o crer em Cristo e seguir a Ele fielmente. Nós nos separamos das pessoas por questões de opinião secundárias, teológicas, de igreja, de cultura e outras coisas mais. Então a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa, né? Em segundo lugar, é importante a gente entender que ser um pacificador não é a mesma coisa do que defender a paz a qualquer preço. Não é isso, né? Porque às vezes a gente ouve assim, né? Ah, você é crente, você não pode ficar bravo. Você é crente, você não pode se irar. Você é crente, você não pode perder o controle, né? E aí quando de repente acontece uma situação e você fica alterado, a pessoa fala, ah, mas cadê seu Deus? Né? Como se ser cristão significasse automaticamente perder sentimentos, ser impassivo às situações. E aí a gente precisa dizer para a pessoa que não é argumentar que eu posso fazer o que eu quiser, pelo contrário, mas entender que a paz ou ser pacificador nesse sentido que nós estamos falando aqui implica sim em reagir a determinadas coisas, não é? Como eu disse, o pacificador não é o covarde, não é aquele que se esconde dos conflitos. Pelo contrário, ele é aquele que vai chegar na raiz dos problemas, né? Então, voltando no exemplo lá do casal hipotético que está brigando e querendo se separar, quando a gente vai chegar e ser o mediador num casal desse, a gente precisa primeiro mostrar para essas pessoas que o que está levando eles a se separar não é porque o marido deixa a meia na sala, não é porque ele não abaixa a tampa do vaso, não é porque a mulher queimou o arroz, não é porque ele chegou e tinha lá uma sujeirinha no canto da casa, não é porque ela ganha mais do que ele. Não é esse tipo de coisa. Isso aí é periférico. Isso aí a gente começa a utilizar para dar argumento para a nossa briga. Mas, na verdade, qual é o problema? O problema ele é muito mais interno, ele é muito mais lá dentro, ele é muito mais profundo, né? Talvez seja, por exemplo, um problema de quem quer dominar quem. Mas será que no casamento a gente tem que dominar a pessoa? A Bíblia fala que o marido ele tem uma responsabilidade maior diante de Deus e de fazer as coisas. Mas será que esse dominar significa subjugar? Significa abusar? Significa fazer o que você quiser? Então tá vendo que muitas vezes essas coisas periféricas das brigas, né? Ah, não põe o lixo para fora. Ah, esqueceu o aniversário de namoro. Essas coisas elas acabam sendo motivo ou munição para a gente esconder aquilo que de fato está mais profundo no nosso coração, que é essa questão do pecado. Eu acho muito interessante, irmãos e irmãs, que o John Stott, aquele pastor, vocês sabem, eu já falei muito dele, gosto bastante das obras dele, ele diz que a palavra que aparece aqui como ser pacificador é a mesma palavra que aparece em Colossenses, no capítulo 1, verso 20, falando a respeito de Jesus, e ali fala que Jesus ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo, com o Pai. É um hino, né, de louvor ali, o primeiro capítulo de Colossenses. Então isso significa que ser pacificador não é a gente ter aquela paz de cemitério, né? Nem promover esse tipo de coisa. Ser um pacificador é alguém que vai colocar o dedo na ferida. Porque para reconciliar alguém, não adianta a gente fazer igual quando era criança, e aí briga lá os priminhos, a gente vai lá, pega a mão de um, pega a mão do outro e coloca junto e fala, ó, agora
fala que ama, pede desculpa, né? Quando a gente fala de reconciliar de pessoa, o reconciliar de pessoas, e especialmente o que Cristo fez, né, como reconciliador, nós estamos falando em expor o problema, em examinar o problema nas suas minúcias, né? É mais ou menos abrir a ferida. Não adianta a gente colocar lá um monte de faixa, de band-aid em cima, é abrir a ferida, né? É pegar o sabão, é esfregar ali para sair tudo aquilo que está errado. Se tiver lá alguma sujeirinha, precisa sair. Foi isso que Jesus fez. Porque nós tínhamos um problema com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, né? E Jesus, ao nos reconciliar, ele vai lá e expõe o problema. Ele abre o problema. Ele olha todas as consequências, né? Ele lava as feridas. Ele paga o preço, até os centavos. Ele faz tudo o que é necessário. Aí sim, depois, pode dizer que ele nos reconciliou através do seu sangue. Olha que expressão forte. Ele nos reconciliou pelo seu sangue, não porque ele fez intermediou ali dizendo, vamos perdoar um ao outro? Não, não foi isso. Ele pagou o preço, a justiça, para que a gente tivesse paz com Deus, né? Essa é a expressão que o apóstolo Paulo gosta muito, especialmente no início das suas cartas, né? A de Efésios é uma que ele fala isso, ele fala, porque agora nós temos paz com Deus, né? Então, veja que a paz, ela nunca é sem um preço. Ela nunca é sem um preço, nunca é sem um custo, nunca é sem, talvez, até uma morte. Mas a reconciliação que Jesus fez trouxe paz definitiva para nós com o nosso Deus. Então, como pacificadores, nós precisamos entender que é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar, né? Não é ficar fingindo que as coisas não acontecem, mas é ajudar as pessoas a chegar à causa real do que está trazendo os problemas, né? Eu quero dar um exemplo disso na justiça comum, né? Existe já há alguns anos algo chamado justiça restaurativa. Acho que você já deve ter visto isso. Então, às vezes o processo está correndo, né, normal, no fórum, né, alguém processou, alguém está acusando outra pessoa, e existe esse aspecto de tentar mediar as coisas para que não chegue a um julgamento, a uma condenação, né? E nesse processo, o que acontece? Acontece exatamente isso que eu falei. É necessário que o problema seja colocado sobre a mesa, exposto, ouvir as partes, entender os sentimentos, entender os prejuízos, entender que aquilo aconteceu há X anos atrás, mas continua afetando a vida da pessoa. Então, de certa forma, o crente ele precisa atuar nessa questão da justiça restaurativa, né? Às vezes a gente tem a gente brinca, né, que a gente chega em alguns lugares, parece que tem um elefante na sala, né, um clima pesado. E você que está chegando ali, às vezes não sabe o que é que está acontecendo. Mas as pessoas que estão lá sabem, mas elas não verbalmente, mas de forma né, sem fala, sem combinar assim, as pessoas colocam isso debaixo do tapete. Todo mundo sabe que está lá, mas ninguém quer pôr a mão, ninguém quer falar. Isso impede que a gente cresça como crente, como família, como amigos, né? Então a gente precisa falar. Doeu, sofri. Ah, mas o crente ele precisa perdoar e pronto. Irmãos, às vezes, para ser resolvido o problema do perdão, ele precisa ser exposto. Se ele não for exposto, ele não vai ser resolvido, né? Então, em algumas situações que é possível ainda, é necessário que tenha uma conversa, necessário que seja resolvidas as coisas, né? Quando não é possível, a gente ora a Deus, né? Mas quando é possível, a gente precisa resolver, né? E para terminar, eu quero trazer aqui para você algumas dicas, né, de como a gente pode fazer isso. E, na verdade, são duas dicas, né? De todas as coisas que eu poderia falar, eu penso que a primeira delas
é que para ser um pacificador nós precisamos cuidar da forma como nós falamos as coisas, né? Existe algo que eu estou estudando já há algum tempo chamado comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela pressupõe que a forma como nós fomos criados impôs sobre nós uma camada de violência. Então a forma como nós queremos convencer as pessoas, a forma como nós queremos levar as pessoas a fazer determinada coisa, isso tudo é violento, né? Então, você já deve ter visto, espero que você não tenha feito isso, mas alguém que diz assim para uma criança, a criança, você está falando para ela, olha, vai tomar banho, e aí ela não quer tomar banho, e aí você fala assim, ai, mas você não ir tomar banho me deixa tão triste. Aí você fala, mas isso não tem violência. Tem. Tem porque você coloca em cima da criança culpa. Então ela não vai fazer porque ela entendeu que é importante para ela. Ela vai fazer porque ela está se sentindo culpada. Ou então você pode seguir a outra parte, né? Ou você vai, ou eu vou bater em você, colocar você de castigo. Aí a violência está mais explícita, mas a pessoa vai fazer o que você pediu por medo. Então, ele é um psicólogo, né? O nome dele é Marshall. Ele fala então da comunicação não violenta e ele diz que nós agimos assim constantemente, todo dia na nossa vida a gente age desse jeito. E aí, como crentes, eu acredito que a gente precisa aprender esses princípios, né? De não colocar, de não utilizar desses mecanismos da culpa, do medo, da ameaça, para que as pessoas façam as coisas para nós. Eu vejo que o grande problema disso é que para isso a gente precisa ter paciência. A gente precisa conversar com a pessoa, a gente precisa sentar, olhar nos olhos, explicar. E isso às vezes é muito cansativo para a gente, por isso que a gente não faz. Tá certo? Mas a primeira coisa, ou dentro disso que eu quero dar essa dica, é que você cuide da forma que você fala. É provável que quando nós voltarmos presencialmente, eu vou promover um curso desse, né, para nós, né, a respeito da comunicação não violenta, até na área do evangelismo, na área das nossas relações familiares, porque eu acho que é muito importante a gente cuidar da forma como nós falamos com as pessoas. Por fim, eu quero dizer que, como pacificadores, é uma responsabilidade grande nossa promover a paz das pessoas. Isso significa que, em primeiro lugar, nós precisamos promover a paz dessa pessoa com Deus. Porque alguém que não está em paz com Deus pode estar às mil maravilhas aqui, se é possível viver assim, mas ele não vai estar de fato em paz. Então, em primeiro lugar, a gente vai ajudar ou auxiliar essa pessoa a se pacificar com Deus. Jesus fez tudo o que era necessário, mas nós pregamos o evangelho para essas pessoas. Lembra que no início eu disse que o problema do mundo em guerra é o pecado. Então, nós precisamos levar a pessoa a esse caminho. E depois, no processo do discipulado, nós vamos ajudar essa pessoa a pacificar relacionamentos, a restaurar relacionamentos, a construir relacionamentos novos de uma maneira que seja abençoador. Para terminar, o texto diz que as pessoas, né, que são pacificadoras, elas têm uma recompensa muito especial. Eu falei disso, inclusive, em aulas da Escola Dominical algumas semanas atrás, que é a questão de sermos filhos de Deus, né? E muito mais do que ser chamado filho de Deus, alguém que é pacificador, ele é identificado como da família de Deus porque é um traço de Deus a questão de promover a paz, né? Então veja, Jesus está dizendo aqui que nós, vivendo em um mundo de conflitos, temos uma função muito especial, que é a função de trazer paz para essas pessoas. Que eu e você, então, possamos refletir sobre o que foi dito aqui. Você pode compartilhar aí os seus questionamentos, as suas contribuições, e que nós possamos cada dia mais crescer e entender o que é ser um pacificador. É claro, nós vamos fazer isso olhando para Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê ânimo e força em todas as coisas. Deus te abençoe.